Bom dia, queridos, que a graça e paz de Jesus estejam com cada um e que as eternas consolações do Espírito Santo seja abundante em suas vidas, para que possamos entender qual é a boa e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que tenhamos paz com todos e que possamos andar nos caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, infelizmente, nós somos teimosos, nós fazemos os nossos planos e nós sempre queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E muitas vezes nós fazemos planos bons mesmo, que aos nossos olhos são bons, mas não são os planos que o Senhor Deus preparou para nós. Nós, como os filhos de Deus, nós estamos inseridos em uma história. E o Senhor Deus, nós fazemos parte da grande história do mundo, da grande história da redenção. Nossa vida é importante dentro do plano que o Senhor Deus fez para ela. E nós estamos sempre exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos, se nós ouvirmos a sua voz e se nós entendermos a sua palavra. Os planos do Senhor são sempre bons e perfeitos. Lógico que como nós estamos no mundo, nós sofremos as consequências de estar no mundo. Mas o Senhor Deus preparou uma vida melhor para seus filhos. E se nós estivermos nos planos de Deus, nós estaremos obedecendo a sua ordem e nós teremos uma vida de vitória, porque o Senhor Deus, Ele nos dá a vitória. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, um pouco antes da sua morte, Pedro disse: "Não, Senhor, não lave os meus pés, não." Aí Jesus disse: se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo no paraíso." É assim, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Aí Pedro diz: "Então lava o corpo inteiro." Jesus: "Não, eu vou lavar o seu pé. A minha missão agora é lavar os seus pés." Então nós sempre queremos ensinar para Deus como fazer as coisas, nós queremos dar ideia. "Ai, Senhor, faz desse jeito. Ah, Senhor, faz daquele jeito." Mas o Senhor, Ele vê o todo, Ele tem um plano para toda a humanidade e nós estamos dentro desse plano. Então, não é o nosso jeito, é o jeito de Deus. Naamã era um oficial da Síria e ele era leproso. E quando a Síria lutou contra Israel, foi levado cativo uma escrava, uma menina como escrava. E essa menina ficou sabendo que o seu senhor, Naamã, tinha lepra. E ela disse: "Olha, se você," falou para a esposa dele, se o meu senhor for até Israel e lá encontrar um profeta, ele será curado." Naamã achou boa ideia, falou com seu rei, foi até a Síria, falou com o rei da Síria, até que ele chegou até Eliseu, que era o profeta. Quando ele chegou até Eliseu, Eliseu mandou o seu moço falar com ele. Eliseu não saiu para conversar com ele. Ele mandou o seu moço falar para ele: "Você vai e..." Isso está em 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo." Naamã ficou muito nervoso, porque ele falou: "Como assim?" Quer ver? Naamã, porém, se indignou e foi dizendo: "Pensava eu que ele sairia ter comigo,
por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então Naamã queria que fosse do jeito dele. Ele estava lá pedindo um favor, pedindo a cura para Deus, e ele queria dizer a Deus como que era para ser feita a cura. Quantas vezes nós não agimos dessa forma? Nós oramos ao Senhor Deus: Senhor, eu gostaria de comprar uma casa, Senhor, eu gostaria de ter um emprego, o Senhor gostaria. E a gente quer dar ordem para Deus: não, eu quero desse jeito, desse jeito. Você pode até querer, você pode até falar, mas os planos do Senhor é que vão ser feitos, vão ser realizados. Deus vai te colocar aonde Ele houver por bem, aonde Ele vai te usar. Quando nós agimos com nossos planos, a gente faz que nem Abraão e Sara, que quiseram dar um filho para Deus, mas quem ia dar o filho para eles era Deus. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos planos. Os nossos planos devem estar debaixo da vontade de Deus. E se o Senhor Deus nos colocou em determinado lugar, mesmo que nós não queremos, nós devemos aceitar e saber que é o melhor para a nossa vida e que está debaixo do cuidado do Senhor. Aí Naamã ainda retruca, fala: lá no Líbano tem rios melhores do que o Jordão. Então Naamã, ele é orgulhoso, mas como os seus subordinados insistem, ele vai até o Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes como mandou o profeta. Ele se submete, ele vai ao Jordão, ele mergulha todas as vezes que o profeta disse para ele, e ele é curado. Então nós devemos ouvir o que o Senhor Deus tem para nós, seguir os ensinamentos do Senhor, agradecer o que está acontecendo na nossa vida, e é lógico que nós devemos pedir ao Senhor o que nós queremos. Nós devemos sempre nos reportar ao Senhor para pedir o que nós queremos, mas nós devemos ficar felizes e agradecidos pelo que o Senhor responder, e não ficar tristes e murmurando pelo que nós queríamos, pelo que nós achávamos que era bom e não foi atendido. Louvado seja o Senhor por tão grande proteção e porque nós fazemos parte do seu plano. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder, curta, compartilhe, comente aqui embaixo sobre o que você achou, e se você puder, compartilhe o vídeo. Amém. Glória a Deus.